Graça e paz, queridos irmãos, um ótimo dia a todos, uma ótima quinta-feira. Hoje é dia 4 de janeiro de 2024 e o nosso devocional diário está no livro de Marcos, capítulo de número 4. Vamos ver aqui sobre parábolas. Parábolas são ilustrações do cotidiano para ou entender melhor ou não entender nada. Isso mesmo, foi o próprio Jesus quem disse isso. Ouça aqui ele dizendo nos versículos de número 10 até o 12. Quando ficou só, os que estavam ao seu redor e os 12 perguntaram-lhe acerca das parábolas. Ele lhes disse: A vós é confiado o mistério do reino de Deus, mas tudo se diz por meio de parábola aos de fora, para que vendo vejam e não percebam, ouvindo ouçam e não entendam, para que não se convertam e não sejam perdoados. Duro, mas é a grande realidade. Somente aqueles alcançados pelo Espírito entenderiam ali as parábolas, compreenderiam o que Jesus estava dizendo. Ele vai deixar muito claro para aquelas pessoas ali que aquilo que ele está dizendo se referia ao reino dos céus, mas muitos não entendiam e justamente era esse o efeito que deveria produzir, segundo o que Jesus disse. Ao povo se falava para eles compreenderem, mas aos discípulos havia como que uma certa de pós-graduação, upgrade para ele em relação às parábolas. Veja os versículos 33 e 34. E dirigia-lhes a palavra com muitas outras parábolas como essas, conforme conseguiam compreender, ou seja, o povo. E não lhes ensinava sem usar parábolas, mas explicava tudo a seus discípulos em particular. Em particular, os discípulos recebiam ali orientações para entender aquelas parábolas. É justamente essa que é a primeira das parábolas citadas aqui por Marcos que vemos Jesus explicando aos discípulos sobre ela. É a famosa parábola do semeador. Precisamos entender que a agricultura naquela época era muito comum, naquela região, então, mais ainda. Então, neste capítulo, Jesus vai falar sobre esta parábola. Nós vamos ver Jesus falando sobre ela, dos versículos 3 ao 8, e depois explicando sobre ela, dos versículos 14 ao 20. No primeiro, ele vai dizer que o semeador saiu a semear, no versículo 3, e lá no 14, ele vai dizer que o que é semeado é a palavra. No versículo 4, ele vai dizer que algumas das sementes caem à beira do caminho, vêm as aves e comem. No versículo 15, ele explica que é o diabo, Satanás, que arranca a palavra do coração da pessoa. Mateus, no texto paralelo a ele, deixa bem mais claro ainda, dizendo que aquele que não entende a palavra, o diabo vem e arrebata. Então é importantíssimo, quando você estiver submetido à palavra, dentro de uma igreja, entender o que está sendo pregado. Nós orientamos aqui, eu quero te orientar, quando você ouvir uma pregação numa igreja que não entender, no final do culto, chame o pregador para buscar a compreensão daquilo que ele disse, se você não entendeu. Nos versículos 5 e 6 diz que uma parte da semente cai sobre um solo pedregoso, e esse solo pedregoso tem uma terra fofa por cima, a semente brota logo e cresce. O que isso quer dizer? É que não tem raiz. Pessoas que aceitam a Cristo, estão em Cristo, mas não tem raiz. Aí a tribulação, a perseguição, a primeira que vem, eles deixam tudo e deixam para trás. Com as pessoas assim que se empolgam inicialmente ao estar no evangelho e depois deixam, sim, foi uma semente que foi plantada sobre um solo pedregoso. Há espinhos também enquanto está se plantando. E aí o versículo 7 vai falar sobre sementes que foram plantadas no meio de espinhos, e esses espinhos vão crescendo e ali vão sufocando aquela semente e ela morre. Quem são esses espinhos? Jesus explica nos versículos 18 e 19, preocupações, seduções, distrações dessa vida, e aquela semente cresce, aquela planta cresce, mas se torna infrutífera, não vai para lugar nenhum, infelizmente. Mas há o tipo correto de semente, que é a que cai em boa terra, diz o versículo 8, e Jesus explica no versículo 20: os outros que recebem a semente em terra boa são os que ouvem a palavra, colhem-na e dão fruto, alguns 30 por um, outros 60 por um, outros 100 por um. Frutificar é continuar lançando a semente, é levar adiante a palavra do Senhor. Uma pessoa pode trazer outra 100 ao evangelho e assim frutificar para a glória de Deus. Vamos ver outras parábolas ainda dentro deste capítulo. Jesus vai falar dos versículos 26 ao 29 acerca da parábola aqui chamada parábola da semente, ou seja, o reino vai crescer como cresce, tem crescido, independente do homem. Ele vai crescendo segundo a vontade de Deus,
Sim, nós temos que frutificar, mas se for depender somente do homem, infelizmente muitas coisas não iriam à frente como foram, e o cristianismo é uma semente que começou tão pequena e cresceu de maneira tão espetacular que ninguém pode negar que é uma semente que frutifica o tempo todo. Dos versículos 30 ao 32, nós vamos ver Jesus falando ainda sobre o grão de mostarda, que é uma pequena semente, mas ela cresce de uma maneira espetacular. Ela vai crescendo, ela vai se expandindo. Esse é o reino dos céus, a ponto de crescer que muitas vezes tem até infiltrações dentro dele. Nós vamos ver aqui nos versículos 32 dizendo: mas uma vez semeado, cresce, torna-se a maior de todas as hortaliças e estende grandes ramos, de tal modo que as aves do céu podem aninhar-se à sua sombra. Infelizmente, essas aves do céu, Jesus já interpretou o que é isso aqui no versículo de número 15. É próprio Satanás que se infiltra muitas vezes na igreja. O reino está crescendo, mas precisamos ter o cuidado. Sobre essa parábola da semente, eu gostaria de trazer aqui um pensamento sobre isso. Se nós estamos semeando a semente e vemos que caiu à beira do caminho, deveríamos ajudar a colocar no lugar certo. Se vemos que aquela semente não está brotando, está sob pedregais ou há espinhos crescendo, nós, como semeadores, devemos tratar. O que precisa é de um bom discipulado. O que precisa é da igreja, do povo de Deus, daquela semente que caiu boa terra, está cuidando dessas outras sementes para que elas também sejam colocadas no lugar correto. Vamos trabalhar para isso em nome de Jesus. Por fim, dentro desse capítulo, nós vamos ver dos versículos 35 ao 41, Jesus submetendo a própria natureza ao seu poder. O versículo 41, inclusive, termina com os discípulos ali apavorados. Diz assim: eles ficaram apavorados e diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Esse é Jesus, aquele que lançou a semente de um lugar maravilhoso que está preparado para nós, aquele que lançou a semente da palavra eterna, e nós somos aqueles que continuam lançando as sementes, e esse reino está crescendo. Que nós possamos fazer parte desse reino e ser estes que semeiam a palavra do Senhor. Que Deus abençoe esse dia e a paz do Senhor.